Não deram microfone pro boneco mais, não? Não Não, pode? ele Ainda não nem tá a parte merecendo? das câmeras ainda, ele... Ê, boneco. Um Aprendiz. dia vai receber. Um dia ele vai chegar nesse nível. Presente com a gente aqui na mesa, a nossa amiga aqui, Aí sim que a nossa Márcia Matos. estrela desse programa. É, Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. acho que agradecemos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos responder aí as dúvidas de todos, né? Como ser um consultor imobiliário em Portugal. Eu tenho várias dúvidas que eu vou fazer um monte de pergunta. Aqui a gente é leigo, a gente vai começar a fazer um monte de pergunta. O Eric é fofoqueiro, gosta de saber da vida das pessoas. É isso aí. A ideia é essa, isso mesmo. Então, pessoal, vai aproveitando aí. Deixa o seu like já na live para que a live apareça para outras pessoas. Pega o link aqui, compartilha esse link com o seu amigo que é corretor, de repente ele é corretor no Exato, Brasil e tem exato. vontade de saber como que é esse trabalho aqui, que é o trabalho de consultora. A gente vai explicar também as diferenças, vai explicar como funciona, que ela tem um curso, ela é especialista nesse Olha, e processo, pode né? vender casas em Portugal ainda estando no Brasil, hein? Opa! Então Vou você falar- já pode... Eu vou falar como. Então, manda esse link pra galera, para que todos venham. E você pode mandar perguntas, comentários, mas para isso você precisa estar inscrito no canal. Então, se você quer comentar, participar, se inscreva. Vamos ter o maior prazer de ler o seu comentário, a sua pergunta aqui, não é? Show. E vamos começar com a primeira pergunta. Quando é que você veio para Portugal e por que você veio para Portugal? Como é que eu vim parar em Portugal, né? Sim. Todo mundo aí tem um motivo para vir para Portugal, mas eu, na verdade, não vim atrás de Portugal. Foi Portugal que veio atrás de mim. Foi mais ou menos assim. Estava lá trabalhando, já era corretora de imóveis em São Paulo. Trabalhei em São Paulo, estava trabalhando há 6 anos já em São Paulo como corretora de imóveis. E entrei para a profissão como a maioria das pessoas entra, achando que vai ter mais tempo livre, né? Eu vou ser corretor de imóveis para ter mais tempo livre. E depois a gente acaba vendo que trabalha muito, né? E foi por isso. E aí eu conheci meu marido, que é português, em São Paulo. E nós moramos lá, casamos lá e moramos lá durante 6 anos. E até que o contrato de trabalho... O seu marido vivia lá no Brasil? Sim. Aí vocês se conheceram lá? Lá no Brasil, sim. Legal. E eu já vinha para Portugal com ele, né? Eu vinha 2 vezes por ano com ele para Portugal. E já conhecia, mas assim, é muito diferente você conhecer para passear. Exato. Sim. Por viver é diferente, né? É muito diferente. Então, depois de 6 anos que a gente estava junto, o contrato de trabalho dele terminou lá. E aí ele falou, olha, agora a gente vai, né, vamos voltar, porque, na verdade, ele aqui tinha outro trabalho, né? E o meu trabalho, o nosso trabalho aqui, com quem trabalha nessa profissão, sabe que consegue trabalhar em qualquer lugar. Legal. Só precisa se adaptar às leis do país, à forma de trabalhar do país, mas tem muitos corretores que hoje trabalham, vão para os Estados Unidos trabalhar, até para Dubai ou Portugal. Até essa moda agora, todo mundo quer fazer coisa em Dubai. É verdade. Então, assim, a nossa profissão é isso, a gente consegue trabalhar em outros países. Então, era mais fácil para mim vir para cá, né, do que a gente ficar lá. Então, eu acabei vindo, né, Portugal, assim, acabou entrando na minha vida dessa forma, não é como a maioria das pessoas que, eu quero ir mudar para Portugal. Não, né, eu vim e acabei tendo que me adaptar, né, não vou dizer que mesmo Sim. tendo a família dele aqui, foi fácil, não foi muito fácil. Você já conhecia um pouco os hábitos do português, mas é totalmente diferente de mudar. Por acaso não, porque meu marido morou muitos anos Ele no virou Brasil. Um brasileiro. Exato, ele já era brasileirado, entendeu? Mas você já praticamente você já estava com um documento quando você veio para cá? Não, eu tirei... Não, eu vim com... Cidadania. Não, eu fui tirando aos poucos. Eu vinha e ia tirando... Tirei o visto de residência primeiro. Sim, como cônjuge, né? Exato. Sim. E depois de 5 anos de casada, aí você tirei a nacionalidade. Você pode... Acho que é depois de 5, se você não tiver filho. Se você tiver filho, depois de 3, né? Uma coisa exato. assim. Como nós não temos filhos Tinha juntos, que ser 5 anos de casado. Ou 5 anos morando aqui, mas Ou eu tinha os dois, na verdade. Pronto. Então, para mim, foi fácil. Já tenho o passaporte faz tempo. E sabe que é engraçado que eu tava percebendo na história dela, né? Que o pessoal... É muito legal que o pessoal costuma dizer que
vem as mulheres brasileiras roubar os maridos das portuguesas, né? Nesse caso foi E o lá o contrário. Foi lá o roubar português foi brasileira roubar as pra cá, brasileiras. pra trazer pra cá. Exato. Nesse caso foi o contrário, é verdade. Muito bom. Mas assim, eu vim porque assim, né, tive que vir, olha, eu sabia que um dia isso ia acabar acontecendo. Só não sabia quando. Mas eu vim e no começo não foi muito fácil, mas uma das coisas que eu tinha na cabeça, eu vou chegar lá no dia seguinte eu já vou estar trabalhando. Eu não vou ficar um minuto parada, porque eu achava que assim, e é verdade, acaba você se adaptando mais rápido, né, à cultura, porque você já vai trabalhar, vai conviver com outros portugueses, porque se eu ficar só em casa, só convivendo com ele ou com a família dele, eu não ia aprender, Claro. né, as coisas e a cultura em geral, né, conhecer as outras pessoas. Então foi isso que eu fiz. Cheguei num dia, no outro dia fui a primeira imobiliária com a porta aberta que tinha, eu entrei e falei, pronto, quero trabalhar aqui, como é que eu faço? Foi mesmo assim. Sim. E como é que foi? Foi fácil? Não. É assim, tem que ver que 6 anos atrás, quase 7 agora vai fazer, era muito diferente do que hoje, do que há 3 anos para cá. Depois da pandemia, digamos assim. Como muitos mercados, né? Que mudou muito. Exato. Depois da pandemia também o mercado aqui deu um boom, né? O mercado imobiliário deu explodiu. um boom. E quando eu cheguei, quando eu cheguei, além de que era muito difícil, né? O mercado não estava assim, esse boom, entrava uma casa no mercado, vendia no dia seguinte, não era assim, demorava para vender. Eu tive que concorrer com os outros corretores que já trabalhavam aqui há muito tempo, ninguém me conhecia, né? Demorei muito mais para fazer a primeira venda, porque tive que aprender a cultura, tive que aprender do mercado, da documentação, tudo é muito diferente, né? Então, eu demorei para fazer a primeira venda, mas eu vim preparada para isso. Eu cheguei aqui e falei assim, eu vou estudar, vou aprender, vou praticar, sem pressa. Mas os outros corretores te deram a mão para te ajudar, te auxiliar, ou não? É cada um por si? Olha, um dos motivos que eu criei o Passo a Passo para ser corretor de imóveis em Portugal. Porque se eu tivesse tido alguém, né, quando eu cheguei, que tivesse feito um passo a passo, assim como eu fiz, uma linguagem assim bem para brasileiro entender, mostrando a diferença dos dois países, eu teria vendido muito mais rápido. Né? Porque assim, as imobiliárias aqui dão formação, mas elas dão informação na língua deles, né? Então, assim, eles não têm paciência, até porque eles não sabem como que é no Brasil. Então, como é que eles vão dizer, olha, aqui é diferente, aqui é assim. Essa migração de termos e de conceitos, eles não fazem. Eles te formam pressupondo que você já tem os conceitos básicos de um português, né? Exato. E às vezes falam rápido quando você está chegando. Vocês sabem. Quando você veio direto para Lisboa mesmo? Carnaxide, já Carnaxide aqui. Ah, nossa vizinha já. Eu tô aqui desde que cheguei, não saí daqui. É muito bom, essa zona é muito boa. É muito boa. Mas o que eu fiz? Eu vim para uma imobiliária aqui em Carnaxide, não vou falar não. Sim. Mas uma rede, assim, dessas uma grandes. Grande, Okay. Exato. E uma grande que trabalha da forma mais difícil. Depois eu vou explicar o que é isso, que é angariar, né, que a gente chama aqui, captar, angariar imóveis somente em exclusividade. Não, ou seja, só a imobiliária que pode vender. Só essa imobiliária que pode promover. Essa que é a confusão. Cliente não pode vender de outra forma. Não, isso. O proprietário não pode vender direto. O cliente e o proprietário. Não pode vender com outra imobiliária. Só aquela imobiliária é que pode vender, mas ela pode fazer parceria com outra imobiliária. Okay. Mas ela sempre vai ser através dessa imobiliária. Desse corretor, desse consultor, no caso. Né? A imobiliária é exclusiva. Ciumenta. Só ela é contrato de exclusividade. Entendi. Né? Então, eu comecei dessa forma. Que a maioria das imobiliárias, algumas imobiliárias trabalham. Agora não, porque depois do boom do mercado, abriu imobiliária de tudo quanto é jeito. Sim. E tem imobiliária até fazendo... Tem uma que chama... Não sei se eu posso falar, mas tem uma que chama 2%. Ela vende a 2%, o nome dela é 2%. Então, tipo, abriu várias imobiliárias e tudo quanto é... Ok. Né? Então, quando eu cheguei, foi isso, foi mais difícil. E aí as formações eram todas em português. Então, vocês sabem, quando você chega, o português fala muito rápido, né? E você tem que estar ali, e aí às vezes você fica com vergonha de perguntar, né? Tipo, não entendi, todo mundo entendendo tudo e você era a única que não entendia nada. E nessa parte de angariar que você estava falando,
Você sendo brasileiro, você teve dificuldade dos clientes confiar em você? Muita. Como é que Os foi? proprietários, né? Muita. Ah, pá, vou deixar com essa gaja aí. Lógico É. que tem isso, né? Muita. Porque assim, por que que eu fui... É que assim, as coisas mudaram um pouquinho. Quando eu cheguei, você tinha que trabalhar numa marca que fosse conhecida, porque, na verdade, você ia se esconder atrás da marca. Por quê? O proprietário não dava casa para você, ele dava para a marca. Você estava representando a marca. Para ele, não, eu quero que essa marca, essa imobiliária venha na minha casa, e você trabalhava lá, então acabava que se você... Você usava se a ele- bandeira da marca a seu favor. Exato. Ok. Hoje não, hoje mudou, as coisas estão mudando um pouco. Hoje o proprietário tem que confiar no consultor, Independente da marca. independente da marca. Até porque quando ele confiava na marca, os consultores faziam um monte de asneira, digamos assim, no bom português, e acabavam queimava a marca. Sim. Exato. Hum. Então, mas a dica que eu quero dar, o que eu usei lá no começo, quando eu cheguei, que a gente estava falando sobre a dificuldade, lá no começo já não tinha tanto, mas hoje tem muito mais. Tem muito brasileiro em Portugal, muito. E que mora aqui faz tempo. E os brasileiros que moram aqui também compram, também vendem, também conhecem alguém que compra, né? Sim. Foi isso que eu me apeguei quando eu cheguei. Eu comecei a frequentar ali aqui o comércio de Carnaxide, salão de cabeleireiro, aquele café. Andar por aí. Dá por aí, falar com as pessoas. Tinha alguns brasileiros, e aí foi que eu conheci uma brasileira que trabalhava no salão, que eu fazia as unhas. E aí comecei a conversar com ela, e já fazia acho que uns 3 meses que eu estava fazendo muitas formações, que eu não tinha feito nenhuma angariação. E aí, eu conversando com ela, falei, pô, preciso fazer uma angariação, preciso vender, né? Ah, meu namorado quer vender. Ah, seu namorado quer vender, deixa eu ir lá conversar com ele. Então, é assim, você tem que conversar com as pessoas do Brasil e pedir indicação, não ter vergonha, falar mesmo, olha, eu preciso vender, conhece alguém que quer vender, conhece alguém que quer comprar, né? E assim No que... orgânico mesmo. Você Exato. pode fazer um bom trabalho no orgânico, assim. É. Não necessariamente começar... Ah, a pessoa chega, por exemplo, já tem que fazer anúncio, pagar centenas, dezenas, milhares de euros para fazer anúncios. Não No necessariamente... digital, você está falando? Sim, tipo, É anúncio assim, pago, essas coisas. Exato. É. As pessoas, eu sei que no Brasil a forma de trabalhar é bem diferente. No Brasil o pessoal vai muito, muito para o digital, muito. E aqui em Portugal não é assim como lá no Brasil. Agora está começando um pouco, sabe? Agora, mas o português nem todo português está ali no digital, né? Em Portugal ainda, eu falo, a gente aqui, até falo na minha mentoria, aqui a gente manda e-mails, a gente manda SMS, o WhatsApp Eu só converso se ele muito por autorizar. e-mail aqui em Portugal. Exato. As E-mail. pessoas, né, querem se comunicar por e-mail. Não, Me muito- mande um e-mail disso. É formal, aqui é Sim. muito mais formal. E esse negócio do anúncio do digital também, você pode gastar um dinheirão no digital. Eu não indico quando você chegar Sim. fazer isso, antes de fazer a sua primeira venda, ficar investindo muito, Sim, porque, sim. na verdade, se você for num café e conversar, às vezes é muito mais fácil o dono do café te dar uma indicação do Você que gastou você €1 ali de café. gastou €1. Mais ou menos isso. Mais ou Sim, menos entendi. isso. Então, Então, a primeira forma de trabalhar quando a pessoa chega seria começar assim, né? Fazer vamos dizer, esse boca a boca, esse orgânico. boca a boca. É. É Se o- apresentar. é o network, né? Uma Sim. carta de apresentação, uma coisa que eu sempre falo. E as pessoas até acho que eles devem dizer, meu Deus, será que funciona mesmo? Porque assim, faz uma cartinha de apresentação e põe na caixa do correio, né? Uhum. Você não precisa ir. Você tá morando. Eu moro em Carnaxide. Eu não preciso ir vender lá para Lisboa, para Almada, para Cosa. Eu posso vender aqui em Carnaxide. Olha, Carnaxide tem tanto prédio, Claro. Uhum. tem tanta Verdade. casa. Para que eu vou lá longe? Eu escolho aqui minha zona de posicionamento, que a gente chama, né? E começo a entregar as cartinhas de apresentação para me apresentar. Meu nome é esse, com a fotinho, enfim. E depois vai conversando com as pessoas. Se você faz isso no começo, depois quando você for conversar, a pessoa, de repente, até já te reconhece. Ah, foi você que colocou. Sim. Então, assim, né? É uma forma de você começar também, né, fazer essas cartinhas de apresentação, conversar, conhecer o comércio. E como eu falei, eu cheguei e trabalhei em Carnaxide, mas eu queria trabalhar em Lisboa também, né? Falei assim, não, eu não posso ficar só em Carnaxide, porque eu não conheço o resto, né? Claro. Aí fui também, trabalhei em Lisboa, numa imobiliária, fiquei 3 anos nessa imobiliária. E foi muito bom. Aí depois veio a pandemia e mudou toda a nossa vida, né? Tipo, vocês estavam aqui na pandemia. Eu cheguei na pandemia. Chegou Eu na tô há pandemia. menos tempo do que ele. Mas, sim, imagino.
E a gente vai Então, entrar, antes da gente entrar, parou na pandemia. paramos na pandemia. Como é que foi a pandemia pra você Mas- aqui? Não, a pandemia foi para todos, né? A gente aqui, Portugal fechou realmente, né? A gente não podia sair para nada. Olha, e eu por acaso eu tinha ido para o Brasil e voltei do Brasil, cheguei aqui, fecharam tudo. Só que eu vim do Brasil com Covid. Ui. Então, Nossa. foi muito engraçado, porque engraçado mais ou menos, né? Porque eu e meu marido chegamos aqui com Covid, mas era uma coisa totalmente nova. Ninguém sabia ainda achávamos que a gente achava que ia morrer, né? É. Mas Todo mundo achava, né? Quem não achava? quem não achava? E o mais engraçado é que a gente teve que ficar trancado em casa e o laboratório ia na nossa casa, assim, para ver se a gente ainda estava verdade. Eu lembro. fazer o teste para ver se a Sim. gente ainda estava. E eu lembro que durou quase um mês o Covid. O Covid no início durava muito tempo. A quarentena, né? É, Sim. não, infectado mesmo, porque eles iam toda Sim, semana lá sim. ver se a gente ainda estava. Enfim, Depois começou a durar 4 dias. Não, no final já tava. Pega no nada. Ah, isso não é nada. Eu tô com Covid. Ah, isso não é nada. Vamos trabalhar. não, depois todo mundo dizia que estava com Covid para não ir trabalhar, né? Verdade. Mas enfim, o Covid na verdade foi uma como é que a gente chama assim, como separador das águas, porque quando teve o Covid que a gente ficou praticamente 3 meses, né? A polícia batia na nossa casa sem avisar para saber se a gente estava em casa. mesmo? Porque se a gente saísse infectado e fosse pego na Nossa, rua, isso era quase um crime. Era um crime, né? ia preso mesmo, levava uma multa, né? Tipo, mas Era eles bem- bateram lá em casa para saber, eles batiam lá, tipo, domingo assim, aleatório para saber se a gente estava em casa. Caraca. E aí depois foi tipo um divisor de águas, porque eu saí dessa imobiliária, a gente ficou 3 meses em casa, ninguém vendia, tava todo mundo com medo, os proprietários não deixavam ninguém entrar em casa, não existia visita, não existia nada, né? Então ficou tudo muito incerto, assim. E aí eu saí dessa imobiliária, aí também conheci agora que eu tô hoje, né? Que é uma imobiliária 100% digital, XP. Na verdade, eu estava quase tirando a minha licença. Então, eu vou falar um pouquinho da licença também para o pessoal entender. Né? Em Portugal, a gente trabalha com a licença AMI, que é o Alvará de Mediação Imobiliária. É uma das perguntas que, na verdade, que eu criei o curso passo a passo, né, para ser corretor de imóveis em Portugal, porque eu recebia muitas perguntas no meu Instagram, assim, dos brasileiros. Ah, como é que é trabalhar aí? Ah, o Cresce vale aí? Assim, a Tem o pergunta... Cresce, né? A no Brasil. pergunta que eu mais recebi é: o Cresce vale aí? Tipo, posso ir para aí trabalhar com o Cresce? O Cresce não tem validade aqui. Você aqui não precisa trabalhar, não precisa, pode suspender o Cresce, deixa o Cresce lá, não vale a pena. Aqui a gente trabalha com a licença MI, que é o Alvará de Mediação Imobiliária, tá? E aqui você não precisa chegar aqui e tirar uma licença para você trabalhar, porque aqui as imobiliárias, elas têm a licença e você faz um contrato de prestação de serviço com essa imobiliária e aí você tem o direito de usar a licença da imobiliária. Nossa, não Tá? sabia. Legal. Exato, mas atenção que esse contrato de prestação de serviço é praticamente exclusivo. Você só vai usar a licença da imobiliária que você trabalhar. Você Sim. não pode, né? Ah, não, vou vender para uma. Não, você vai trabalhar com aquela imobiliária e vai ter o direito de usar a licença daquela imobiliária. Todos os negócios que você for fazer de mediação imobiliária tem que ter a licença AMI. Então sempre vai ser assim, a pessoa vai Vai ser depender embaixo de sempre, alguém, né? sempre vai depender de uma imobiliária, certo? Não, você pode, é aquilo que eu estava Se falando. você tirar a sua, Você pode tirar a sua, né? Você Sim, vai lá, sim. paga uma taxa. E como é que funciona para tirar? Aí você tem que lá preencher um formulário Sim. no site do Empic, tem que pagar uma taxa, vai ter que pagar uma anuidade. Sabe mais ou menos o preço? Olha, isso não é muito caro, a questão é que não é só isso, né? Você chegou, ninguém te conhece. Sim. Você vai, a não ser que você já tenha muitos contatos, que você consiga fazer negócios com clientes seu do Brasil para cá, mas senão você vai tirar a licença e daí depois. Você tem que ter um site. assim, uma pessoa que vem, não vale a pena. Melhor ela trabalhar no guarda-chuva de uma empresa. Porque Isso aí assim, talvez é para uma pessoa que já tem um pouco mais de tempo ou e quem tal, quer né? abrir uma imobiliária, de repente quer abrir, quer montar equipe, aí vale a pena tirar uma ok. licença. Agora, não é como lá, a gente tira o Cresce e sai trabalhando assim. Não, se você vai chegar num país diferente, vai tirar uma licença, Uhum. né?
Sim, Então, seria tem mais que ou menos ter igual já- o TVDE. A pessoa trabalha na empresa de outro, né? Sim, mas tem que fazer o curso, tirar a Não, licença sim, o curso também. sim, mas ela não precisa ter a empresa. Não. Mas se a pessoa quiser ter a empresa, ela pode Sim, também. pode. Aí tem os benefícios Aí e tem os vantagens para custos, cada né? um. É. Vem os custos, né? Sim, Porque você vai tirar uma licença e daí você tem que ter o site, ninguém te conhece. Você Sim, sim, sim. vai Tem chegar que pra um- ver o que vale a pena, né? Vai chegar nesse para um caso. proprietário e vai dizer, olha, eu sou A fulano empresa de XYZ. Então tem que ter uma imobiliária, ainda tem que. É melhor chegar e se associar a uma imobiliária, né? Fazer esse contrato aí de prestação de serviço. Boa. Mas abriu tantas imobiliárias hoje que tem uma variedade aí, tipo, para você escolher. Por isso que eu falo, não tenha pressa como eu tive. Cheguei e já fui direto numa imobiliária. Você tem que chegar, você pode fazer entrevista em várias, tem muitas, né? Muitas. Você pode escolher qual que você se sente melhor, qual faz mais sentido para você, qual é a comissão que a imobiliária vai te passar, porque isso também é um detalhe. Não é tabelada as comissões, né? Cada imobiliária tem sua própria regra. Por exemplo, a comissão é 5%. Mas depois a imobiliária decide, olha, eu vou dar 40% para o corretor, e vou ficar para o consultor, né, e vou ficar com 60%. Ou tem umas que dão 50%, ou tem umas que dão 25%. Por exemplo, eu já vi brasileiros chegando aqui e trabalhar numa imobiliária e não procurar, não pesquisar e começar a ganhar 12,5% de comissão. Tipo, a imobiliária cumprir horário, né? A imobiliária cumprir horário, a imobiliária fazer escalas, trabalhar sábado, trabalhar todos os dias e pagar 12,5% de comissão. Quase que uma exploração, né, digamos assim. E eu sempre falo, não, se você tem experiência, mesmo que você chegue aqui, vá nas imobiliárias, faça entrevista, né? E não aceite A pouco. primeira proposta? Não aceite pouco, pesquise, dê o seu valor, né? Você tem valor, você trabalhou não sei quantos anos no Brasil, não precisa chegar aqui e já aceitar qualquer coisa. Não precisa ter medo. As imobiliárias precisam mais de você do que você delas. Então não precisa ter medo. Então vamos entrar em polêmica aqui então. Quanto é que ganha mais ou menos assim um consultor imobiliário? Então, é assim, eu não posso falar em números porque isso vai depender de vários fatores, sim. né? Primeiro, depende de quantas vendas esse consultor vai fazer, quanto tempo ele trabalha no mercado, depende muito de fatores externos, de como que está o mercado. Por exemplo, quando eu cheguei, não era assim como estava agora esses últimos anos, né? Quando eu cheguei não era tão fácil, não se vendia assim imóvel toda hora, né? Então, assim, vai ter mês que você vai vender mais, vai ter mês que você vai vender menos, e depende do valor dos imóveis também. Então, hoje em dia, você quer dizer para mim que hoje em dia tá mais fácil de fazer dinheiro no ramo? Muito, muito. Do que antes da pandemia. Por causa exato, são os tais fatores externos. Mesmo que você seja um consultor, que você tem muita experiência, que você está acostumado a vender, que você tem uma rede de contatos boa, se não tiver comprador, se o mercado não tiver bom, Sim, sim. também você não vai conseguir vender como o mercado estava nesses últimos Está mais últimos aquecido anos. agora. Exato. Sim. O mercado, nesses últimos 3 anos, assim, entrava um imóvel no preço certo, vendia, eu já cheguei a vender em 3 horas, foi o meu recorde, assim. Caraca. Entrou, o primeiro cliente que chegou fez uma proposta acima do preço de mercado para não perder o imóvel. Sim, eu tô assim, vendo isso, porque antes você negociava um valor, a pessoa dava, por exemplo, o imóvel custava 200 mil, você fala, eu dou 195. Aí, tipo, essas propostas nem passa, porque as pessoas estão oferecendo mais do que o cara pede. Exato. Tipo assim, é quase um leilão. Exatamente. loucura, Tanto tipo- na venda quanto no arrendamento. Sim. Gente, o arrendamento foi uma coisa assim. Não é que eu não trabalho com arrendamento, para já não tem muito, né? Sim. Então, mas às vezes o que acontece? O cliente compra comigo e depois ele compra para investir. Aí ele dá a chave para mim e fala, Márcia, agora aluga para mim. Ele pega a chave na escritura, já aconteceu. Na escritura, acabou a escritura, ele pegou comprou. a chave e pôs na minha mão. Agora aluga para mim. Caraca. E assim, só que quando aconteceu isso, faz o quê? 1 ano e meio atrás, não faz muito tempo. E eu coloquei o anúncio, né? Eu falei, não, tudo bem, vou fazer o anúncio, né? Até não sabia que estava assim tanta loucura.
E em 1 hora eu recebi mais de 200 ligações. Nossa. E assim, a minha caixa de e-mail lotou. Eu tive que tirar o anúncio. Eu disse, eu não consigo. 200. Não tinha, eu não atendia mais. Mas Teve assim, uma hora que eu não atendia era mais. um preço, uma coisa muito boa, assim, fora do normal? Ou era uma Não, coisa... era só um arrendamento, mais nada. Não era... Tá tão Tu necessitado quer, o tu mercado. quer sacanear um amigo? Bota T2, centro de Lisboa, 500 euros. E põe o número do cara. Bota o número do cara. Não, na verdade, ele era um T2, eu acho que era um T2 por 650, 700 euros. E é, Cara, super barato. é barato. Então, assim, eu pensei, escolhi 4 ali dos primeiros, falei, vou marcar as visitas e pronto. E aí eu ofereci um a mais, aí que a gente entrar nesse assunto. Eu ofereci a mais para ficar, para não perder, né? Tipo, a mais do que estava sendo pedido. E a compra também é a mesma coisa. Ano Você passado, quase pode aconteceu fazer um muitas leilão mesmo. Olha, 500, quem dá mais? Eu, cara, eu dou 600, dou Sim. 700. Eu já ouvi falar daquela coisa que o pessoal... O pessoal às vezes oferece mais calções. Mas, não, Tipo assim, porque você tem um mínimo lá que você tem que pedir ali, o pessoal às vezes pede 3, 2, alguma coisa assim. É. Aí o pessoal, mamãe, eu dou 1 ano de calção. Exato. Isso aconteceu agora. Loucura. Eu estou com um T1 para alugar em Cascais. E é também um brasileiro que comprou para investir. É aquilo que eu falo. Tem também muito brasileiro que começou a investir aqui em Portugal. E aí o que acontece? Eles confiam em fazer negócio, eles confiam quando o consultor também é brasileiro. Sim, tem Passa- esse outro lado, né? Exato, passa essa confiança, assim, né? Então ele deixou a chave comigo e falou: olha, aluga para mim um T1 em Cascais, 1.100 euros por mês. O anúncio ficou ativo agora, segunda-feira, eu também comecei a receber 1.100 euros, não é barato, o T1. Também comecei a receber um monte de ligação e uma que ofereceu já na própria mensagem do idealista, ela já botou, eu pago 12 vezes. É. Então, assim, eles começam, inclusive... eles, O que? Paga um Do- ano? Um ano, eu ano. acabei de falar. não, Ou e assim, eles um colocam... ano de calção ou um ano de renda, né? Que seja. um ano antecipado. Sim, sim. E assim, o engraçado é que eles contam já no próprio idealista, ali, quando eles vão mandar ali a oferta ou a mensagem, eles já falam tudo. Sou eu, a minha esposa, não temos cachorro, não fumamos, não sei o quê, não sei o Tipo, quê. conta a história pra ver se te comove e aluga pra ele. Não sou indiano que eu vou ficar com 20 no quarto, né? Que o pessoal tá preocupado, né? Quase chegam a falar isso. Mas é assim, é para você... Porque, na verdade, é isso. Você vai ler os e-mails, a gente não pode fazer nada, só pode alugar para um, né? Não tem o que fazer. Então, você vai fazer uma seleção. Pronto, olha... Porque aí você também pode escolher, não é mais questão de valor, você pode escolher qual cliente você acha que vai ser mais Atenção, para cuidar também do seu... Eu vou falar uma coisa importante, não sou eu que escolho, tá, gente? não, sim, o claro. proprietário. Eu vou passar todas as informações para ele e ele que vai dizer, não, Márcia, eu acho que pode alugar para esse, porque o valor pode ser todo igual, mas depois, se todo mundo oferecer a mesma coisa... Ele vai ter que escolher por... Sim. eu quero um casal, eu não quero cachorro. Quem ele acha que vai manter exato, a casa mais em ordem, basicamente. Exato. Caraca, que ponto isso. chegamos, hein? Tá ainda assim, e aí continua, e ainda tá assim, não baixou a procura, não. E você acha que hoje em dia você comprar um imóvel e colocar pra alugar vale a pena? Vale muito a pena, claro, porque assim, é um rendimento passivo, né, que você vai ter. Imagina, você... Mesmo quem está lá no Brasil, tem muita gente que está fazendo isso. Olha, eu já vim de casa, a pessoa nem veio para Portugal. Né? Ela comprou e já pôs e já colocou para arrendar. Então, ano passado... A distância, fez tudo à distância. não, veio para escritura. Só para assinar. Exato. Sim. Assim, o contrato de promessa a gente consegue fazer à distância. Sim. Né? Isso nós temos... Aquele que você... promete comprar, promete você sim, dá um sim, 10%, sim, você sim. dá o sinal, 10% de sinal. Isso nós temos uma plataforma digital, que é a Unlockit, que é válida por lei. A nossa imobiliária aqui, a XP Portugal, ela disponibiliza para todos os consultores. Então, nós colocamos o contrato lá, enviamos o link para o cliente, ele assina, isso é válido, o contrato de promessa. Agora, a escritura, Portugal ainda não está, aliás, está muito atrasado em relação ao Brasil. Porque nós, CPCV, eu estava tentando lembrar assim. o CPCV. Nós já compramos um apartamento no Brasil que o meu marido, a gente fez escritura online. Aqui escritura.
lá para o Brasil. Sim, porque tem tipo e-cartório, os negócios do cartório lá que você fez com usa. cartório, com Você usa vídeo. assinatura Não, digital. foi mesmo com vídeo. Sim, sistema digital de certificação. Exato. Não, E isso Portugal não. Eu precisei fazer uma vez uma escritura, tinha que ser digital, porque estava com Aí problema. a pessoa praticamente bateu e voltou aqui só para assinar. Exato. E eu procurei uma vez todos os cartórios para fazer uma escritura digital e não encontrei. Então, esse veio, assinou, fez a escritura, deu a chave e também já pôs para alugar. Né? Então, sim, os clientes estão fazendo sempre isso para ter um rendimento, ou às vezes eles têm planos de vir para cá mais para frente, não é agora, então eles ficam com esse rendimento aí. Sim. Vou te fazer uma pergunta. Hoje, agora, em 2024, o que é preciso para financiar um imóvel aqui em Portugal? O que é preciso em relação aos bancos? Documentação por banco, sim, para financiamento. Ele tem que já ter rendimentos aqui em Portugal, ter o contrato de trabalho. Se for fora, se tiver rendimentos fora, também pode fazer esse financiamento, só tem que dar uma entrada maior, né? Sim. Mas ele tem que apresentar aí o imposto de renda, tem que comprovar os rendimentos e consegue fazer aí o financiamento. Quem mora em Portugal e tem rendimentos em Portugal, né, também consegue aí com uma entrada de 20, dependendo se já mora aqui há muito tempo, se já tem nacionalidade, pode conseguir até 90%. Ainda consegue por 90%? Sim, depende do banco, né? Assim, eu não quero entrar muito nessa parte por causa de banco. Exato. Banco, pessoas, sim. Porque aqui em Portugal as áreas são separadas. Assim, o consultor imobiliário, ele cuida de vender a casa. Sim. E essa parte de banco é tratada pelos intermediários de crédito. Sim. E eles fazem uma prova, né, no Banco de Portugal, para ter eles são credenciados para fazer isso. Então, eles fazem protocolos com os bancos. Né? E o que a gente faz? Nós, consultores imobiliários, o cliente chega para nós, a gente, claro, antes faz a qualificação do cliente e vai perguntar para ele se ele já foi ao banco, se ele sabe qual é o montante que o banco vai emprestar, a gente faz todas essas perguntas. Se ele falar que ainda não, a gente encaminha ele. Toda imobiliária, todo consultor imobiliário tem um parceiro, né, que é intermediário de crédito. Sim. E esse parceiro trabalha com todos os bancos. Então, a gente encaminha para esse parceiro e até pela documentação que o consultor imobiliário não pode ficar manuseando documentos do cliente, extratos. A gente tem aqui a lei de proteção de dados. Exato. Quem mexe com isso é essa pessoa. É o intermediário. Aí ele vai mandar um documento para esse cliente que vai assinar, que vai autorizar ele a mexer nos documentos. Exato. Então, o pessoal, mesmo com o título de residência, consegue comprar uma casa? Consegue. Isso vai depender mais dos rendimentos. Sim, né? Não, se tiver rendimentos aqui, o banco empresta X. Se tiver rendimentos fora, aí o banco já empresta menos. Aí tem que ter uma entrada maior. Sim. Aí vai do perfil também da vai pessoa, do perfil, exato. E qual é a dica que você dá para essa pessoa que quer comprar um imóvel? A pessoa quer comprar um imóvel aqui em Portugal? Então, é assim. A pessoa primeiro, ela tem que... Depende, se ela mora aqui já ou se ela... já vive aqui. Já vive aqui? Já vive aqui há uns 5 anos e quer comprar um imóvel. Tá. Melhor comprar um imóvel do que alugar. Isso daí, com certeza. Todo mundo já sabe, está cansado já de saber, né? Porque o arrendamento aqui está mais caro. Às vezes, dependendo do valor do imóvel, é mais caro do que a parcela. Né? Só que assim, a pessoa tem que ter aquele valor de entrada, né? Então ela tem que ver quanto é que ela tem de condições de recursos próprios para dar entrada, para pagar os impostos, né? Para depois saber o valor que ela vai, do imóvel que ela vai procurar. E aí, dependendo do valor, tem que ver as zonas, né? Onde é que teria um imóvel pelo valor que ela quer procurar. Sim. Então tudo é uma questão de planejar, exato. Isso é tudo planejamento. Sim, olha, uma questão, você comentando aí, eu acho que isso é um ponto muito importante por conversas que eu tenho, ouvindo coisas relacionadas a consultores, e aí você pode até me dizer o quanto isso é importante, e talvez seja uma das coisas que você deve ensinar e na sua mentoria também tratar muito, né? Me diz se é verdade, quão importante é isso, que é a qualificação, né? E qual é a diferença desse processo de qualificação do Brasil para cá? Porque, assim, ao meu ver, isso é tão importante por quê? Porque, normalmente,
assim, de forma leiga, grosso modo, a qualificação é você basicamente aquela expectativa e realidade, né? Igual aquele meme do Instagram. Que a pessoa, eu quero comprar, eu tenho 100 mil, quero comprar uma casa de frente ao mar, ter 4 em Cascais. Quero garagem, quero varanda. Sim, e aí isso não corresponde à expectativa, a pessoa está totalmente fora da realidade. Então, quão importante é esse processo, se ele é um dos processos mais importantes, qual a diferença para o Brasil e se isso, como que você assim, explica isso, ou qual o conselho que você dá para o consultor, se realmente isso é um processo importante, para como ele deve agir, né, na hora desse processo. Esse é um processo muito importante, porque se ele não fizer o trabalho direitinho com esse cliente, ele é capaz de perder até o cliente, né? Imagina, no Brasil é muito comum o cliente chegar e você começar já a enviar um monte de links, levar o cliente para ver as casas, levar para visitar e não sei o quê. E depois o cliente gosta, daí o cliente depois disso vai no banco e aí vai fazer lá, tentar o crédito, demora um tempão, quando vê o crédito é negado. Perdeu um tempão. O corretor ficou naquela expectativa, ficou frustrado, o cliente ficou frustrado, enfim, não dá nada certo. Mas aqui a gente trabalha de uma forma diferente. O trabalho é feito sempre primeiro com o cliente, né? A gente vai conversar com esse cliente, né? Fazer uma qualificação, mas não é em forma de entrevista, é uma conversa mesmo, né? Você já foi ao banco, você não foi, o que você está pensando, o que você gostaria, qual é a sua necessidade, tem filho, não tem, precisa de escola, faz toda uma qualificação, né? E depois pergunta a zona que ele quer morar, né? Às vezes ele tem uma expectativa, eu quero morar, ele trabalha em Lisboa, eu quero morar em Lisboa, aí ele vê que ele precisa de 3 quartos, ele vê que não dá para ele comprar em Lisboa, então ele tem que morar mais afastado, aí ele tem que ver o que é mais importante para ele, então tudo isso o consultor tem que fazer essas perguntas, né, de qualificação. E depois, se o cliente ainda não foi ver a parte do crédito, a gente tem que, então, auxiliar ele e primeiro fazer esse trabalho, né, com o intermediário ou com o próprio banco dele. Aí também fica a escolha, não é obrigado a fazer com o intermediário. Né? Normalmente o consultor ele tem um para indicar, mas ele pode ir direto com o banco dele, se ele quiser. Sim. A questão é assim, se ele for direto com o banco dele, ele só vai ver uma taxa, ele só vai ver uma opção. O intermediário trabalha com vários bancos. Assim, e de uma vez, né? E assim, o intermediário, só de conversar com esse cliente, de ver os documentos dele, vai entender qual o melhor banco que é bom para o perfil. Ele já percebe, cliente. Já tem esse feeling, né? Então, assim, e isso não tem custo nenhum para o cliente. Então, por que ele não vai fazer? Aí depois que o intermediário ou o banco, né, fala, não, você tem uma avaliação aprovada, tá, uma pré-aprovação, aí sim a gente começa a procurar a casa dentro do que o banco já tem, né, disponibilizou de empréstimo, mais o dinheiro que o cliente tem de recursos próprios. É que faz sentido, né? Não adianta você estar vendo casa se você não sabe se você vai ter dinheiro para comprar essa casa. Sim. O banco vai te emprestar. Exato. Eu, em 2018, eu consegui comprar minha casa em 2020, mas em 2018 eu comecei a procurar uma casa e tal. E fui procurando consultores e tal, pessoas que me indicaram e tal. Aí eu me lembro, uma consultora, ela começou a me levar um monte de casa. Ela nem procurou saber quanto é que o banco me dava, se o banco me emprestava. Não fez. Não fez. A gente começou a ver casa, eu perdi meu tempo. E o dela. E o dela. E ela ainda ficou com raiva de mim. Porque ela falou assim, eu achei que você já tinha ido no banco. Mas não perguntou. Não perguntou. E como você sabia que tinha que ir no banco primeiro? A gente foi ver 3 casas dentro de um mês e ela não me perguntou isso. Pois. E eu, leigo também, não sabia como é que funcionava. Eu achei que ela via esse tipo de situação pra mim. Sim. Sim. Tem consultoras que tem o pessoal do crédito. Mas o consultor tinha que te perguntar se você... Exato, é assim, a gente tem que orientar o cliente, porque o cliente não tem obrigação de saber. E uma vez que você está contratando esse serviço, né? Assim, você não paga para a pessoa fazer esse serviço, né? O consultor ganha depois que vende imóvel, obviamente. Mas você está, entre aspas, contratando ele exatamente para ele te dar essa orientação, óbvio, né? É por isso que chama consultor, né? Exato. Pra prestar uma consultoria. Com 2.500 euros preso, porque eu dei uma... CPCV. Isso aí.
pra segurar a casa. Antes de saber se você tinha... Antes de saber se eu Putz, tinha. mas CPCV Não, antes de peraí, pesquisar o eu já sei, crédito. você não deu CPC, você não pagou, eu já sei o que você fez. Você fez uma reserva. Reserva. Foi. Mas hoje em dia ninguém trabalha mais com Nossa. reserva. 2.500 euros. Não, é mas furada. mesmo assim, Pra uma mim pegar reserva essa reserva de volta... foi uma loucura. Reserva é Foi furada, furada. Foi 3 meses, Não, cara. mas pra nem pegar reserva e nem CPCV antes de você ter uma simulação ou saber do banco, não né? sabia. Aí eu vi a Reserva casa... é a coisa mais ridícula que existe, falar bem a verdade, porque assim, a reserva o cliente vai dar esse dinheiro e ninguém pode usar esse dinheiro. Pois. Então, praticamente, a imobiliária pega nesse dinheiro, aliás, tem poucas imobiliárias que fazem isso agora. Eu só, achei que era só as mais CPCV antigas só. aí. Mas assim, pega nesse dinheiro, por exemplo, você dá 1.000 euros, 2.000 euros de reserva, pega nesse cheque, sei lá, e põe num cofre e fica lá. E ninguém mexe. Mas o que eles querem? Eles querem mostrar para o proprietário, não, olha, tá garantido. Tá nada garantido. Entendeu? Não tá nada garantido. Então é a coisa mais ridícula que tem reserva. E isso caiu. Ninguém mais faz isso, já não existe. Aí fiquei com esse dinheiro preso, aí colocamos os papéis no banco. O banco, a casa era tipo 140 mil, um casarão grande, era ali perto do Civita Tejo, mas lindo, o local é Amadora. casal de câmara. Casal de câmara. Casal de câmara. Top, a casa top mesmo. E eu já fiquei apaixonado pela casa. Ele, a chave tá comigo quando você quiser viver. Não, aí você já paguei a reserva, a casa é minha, né? Naquela cena, quando eu meter o papel no banco, aquilo era era 140 mil, o banco 120, deu 108 mil. 108 mil na época. Falei, agora, tinha que ter o banco só te financiava 108, você tinha que ter os outros 32. Isso. E eu não tinha, né? Sim. Não tinha. Faltava ainda pra isso. Aí quer dizer, Aí desistir teve do negócio. toda essa dor de Pra cabeça. mim voltar aqueles 2,5. Aqueles 2,5 pra voltar pra mim. Demorou 3 meses, mais ou menos. Demorou mesmo. Olha, já fica a dica, gente. Reserva esquece, Que furada, tá? que Reserva furada. esquece. Não existe reserva. Não, é que assim, não, ou você vai fazer as coisas primeiro. É outra coisa que é parecido com a reserva, é fazer contrato de CPCV, no caso, com cláusula resolutiva. Isso também é ridículo, também não faço, não trabalho assim, porque a cláusula praticamente diz assim, você deu a entrada, mas você vai agora no banco. Se a avaliação do banco for abaixo e você não conseguir comprar, a entrada, tipo, cancela o CPCV e devolve a entrada. Então, quer dizer, o proprietário recebe aquele valor, aqueles 10%, não pode mexer enquanto a avaliação não sai o resultado da avaliação. Então, não faz. Então, espera, faz a avaliação e depois faz o contrato. Aí, quando foi... Isso foi em 2018, mais ou menos, né? Aí eu falei, não vou comprar mais casa agora, vou trabalhar, vou fazer mais dinheiro e tal. Quando foi 2020, conheci uma outra pessoa que trabalhava no ramo. Foi da maneira que você faz. Ela primeiro foi ver quanto é que eu tinha, quanto é que o banco disponibilizar para começar a ver um imóvel para mim, da maneira que você falou. Foi o mais correto. E correu tudo bem, a gente só viu o imóvel que eu podia pagar. Exato. E aí você não ficou frustrado, né? Conseguiu fazer o negócio dentro das suas possibilidades. Sim. Hoje em dia o imóvel que eu comprei valorizou 90 mil. Valorizou 90 mil euros. Imagina. De 2020 para cá. Imagina, Nossa. é isso mesmo, é por aí. É isso Muito mesmo, está valorizando e continua. E já me perguntaram se eu queria vender. Eu falei, tá doido? Então. Não vendo, porque ainda falta imóveis para casa para vender. Ainda tem mais procura do que oferta. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, né? A gente, assim, é latente, assim, vê todo mundo falando, todo mundo tem dificuldade, tá na TV, é uma notícia e tal, é super... enfim, esse assunto é super óbvio que tem uma crise de Portugal. Agora me explica o que é exatamente essa crise, até para as pessoas que entenderem crise habitacional e tal, porque assim, se a pessoa... até uma pessoa do Brasil que está querendo conhecer, ou uma pessoa que quer vir morar aqui e está procurando imóvel, ou uma pessoa que quer ser um consultor e quer conhecer mais sobre como é o mercado imobiliário aqui, e ela vai, por exemplo, no Idealista, que é o principal site de busca de imóveis, né? E ela vai lá e busca. E aí a pessoa não conhece, às vezes não tem essa visão que a gente já está aqui morando, ou mesmo trabalhando como você. Lá
Você faz uma busca, dá bastante resultado, dá bastante Aham. pontinho lá. Uhum. O que significa essa crise, assim? Porque, assim, tem bastante lá. Se eu procuro, tem bastante casa. Qual que é a questão, assim, principal? Qual é o desafio? Depende da onde a pessoa está É procurando. valores? Então, os imóveis que estão nos preços, que a gente fala que é preço de mercado, que é aquele preço Uhum. certo, eles não ficam muito tempo no mercado. Como eu falei, né? Os Então, imóveis- dificilmente você vai buscar lá, vai te dar É, um preço... Por isso que as pessoas, quando o imóvel começa a ficar. Hoje em dia, para você ter uma noção, um imóvel que está mais de um mês no mercado. Tem alguma já coisa de errado. Já tem alguma coisa errada. O proprietário já tem que fazer baixa de preço. A gente já. Olha. Tem alguma coisa fora ali. Porque assim, se o imóvel está no preço certo, a não ser aqueles imóveis acima de 1 milhão, esses imóveis também não vendem assim, né? Sim, Mas sim. imóveis, por exemplo, os mais procurados são imóveis entre. Bom, nem vou falar 100 mil, porque já não existe. Né? Mas pronto. Entre 150 Um contentor ali Um contentor ali no carregado Não, deve custar 100 mil, né? Eu falo, uma Por aí. barraca na Decathlon, né? É, uma barraca na Sai mais Decathlon. barato. É. Mas assim, os imóveis entre 150 e 300 mil são os mais procurados. Então, apareceu um imóvel que está assim, todo ok, não precisa muita obra, numa zona boa, que seja perto de transporte, que esteja no preço certo, é aquilo que a gente falou, oferecem até a mais para não perder. Então, quando o imóvel está, por exemplo, às vezes o imóvel está aí 40 dias no mercado, não vende, baixou 10 mil, ele vende, entendeu? Às Uhum. vezes é uma questão de ajustar ali um pouco o preço. Consoante a demanda. Porque às vezes, por exemplo, o cara tá um preço... O preço não tá tão alto, mas tem que fazer muita coisa na casa. Então, assim, ou ele faz mais algumas coisas e já entrega um pouco mais remodelado, aí aquele preço pode valer, ou ele teria que abaixar um pouco para que a pessoa que compre tenha interesse Consiga em... remodelar. Agora, atenção com esse negócio de remodelar para vender, porque é assim, é preferível você comprar uma casa que você vê tudo, os Sim. defeitos, todos os defeitos, do que você comprar uma casa que foi feita uma remodelação para vender e depois eu já soube de uma cliente que até o teto do quarto caiu. Caiu. Então, assim, Ela colocou uma massa lá, um negócio só Quando pra chegou, ficar tava bonito. bonitinho. Só pra foto. Exato. Eu Maquiagem, acho maquiagem. Maquiagem, exato. Então eu acho até preferível a pessoa ver a casa do jeito que tá, uma casa de origem, Sim. né? E depois a pessoa faz do jeito dela. Mas, claro, tem gente que quer comprar já a casa pronta, né? Mas, É o que a gente fala, no inverno que a gente vê se a casa vale ou não vale. É bom comprar casa no inverno. Você já vê se tem mofo, se irmão, tem umidade, Eu já aluguei uma casa se que tem... tava perto do inverno. Quando chegou no inverno, até chovia dentro do quarto, meu irmão. então. É isso. Você viu? Em Algés. Eu vivi numa casa Ah, assim. viveu? É que Algés- Há muitos anos atrás. A Algés, as casas são mais É, antigas. mais E antiga. lá alaga Porque também, né? tava bonitinho, E cara. lá- Sim. Hoje em dia alaga, antigamente não. Hoje em dia, esse de alagar é novo. Antigamente não. A casa era de frente pro McDonald's de Algés, cara. Sim, lugar Quando bom pra tava caramba. bonitinho, pintadinha e tal. Aquilo faltava pouco pro inverno. Quando chegou o inverno, cara, esquece. Também aqui é muito úmido, né? As pessoas têm que ter em conta, tem que cuidar também quando vai visitar a casa, para ver se a casa é bem isolada. Sim. Né? Vidro Se ela não duplo. tenha vidros duplos, se ela não está renovada, né? Você consegue ver se tem pontos de umidade. Sim, se não tem. tá É, encoberto, assim, maquiado, assim. Exato, maquiado. Porque às vezes a pessoa ela faz a remodelação em cima mesmo da umidade. Da umidade, então, aí fica uma ó, eu caca tenho depois. visto casas que eu tenho ido visitar que o chão o piso flutuante ali tá levantando, tá flutuando de Tá verdade. flutuando. Exato, porque embaixo não fizeram direito, sei lá, tá úmido, né? Sim, sim. A umidade. E o que a gente pode encontrar no seu curso? Então, assim, o curso, como eu estava dizendo, né, eu recebia tanto pedido, as pessoas queriam saber como é que funcionava. Eu comecei a fazer vídeos lá para o Instagram e comecei a receber mais perguntas. Eu falei, então eu vou juntar tudo, fazer uns módulos, né, vou fazer uma gravação, vou fazer 12 módulos. Só que depois eu pensei assim, a pessoa, tudo bem, eu falo do passo a passo para ser corretor, né, consultor de imóveis em Portugal. Mas ela precisa saber como é que eu quero também que ela saiba como é que ela faz para vir para Portugal. Eu não quero que essas pessoas venham de qualquer forma. Então eu fiz parceria tem uma advogada que trabalha com processo imigratório, que é minha parceira, né? Ela dá uma aula dentro da minha mentoria
né, do curso, explicando os vários tipos de visto que a pessoa Legal. pode tirar para vir para Portugal, como é que ela faz para dar entrada, né, o que dependendo da condição dela, qual é o tipo de visto mais indicado para ela. Depois eu pensei assim, tudo bem, mas aí a pessoa vem para cá, o corretor vem para cá e ele precisa emitir fatura, mas ele não sabe, como eu também não sabia, como é que ele faz. Como Exato. funciona. Como é que faz imposto, quanto de imposto ele vai ter que pagar nas faturas, recibos verdes, enfim. Aí Fazer fiz parceria declaração. com um contabilista, que a gente chama aqui, né, contador. Então ele também dá uma aula, ele explicando direitinho como a pessoa vai abrir atividade nas finanças. Uma aula também completa sobre legal. sobre imposto, quais impostos, o IVA, se é isento, segurança social, enfim. Toda uma aula completinha. E depois, aí também eu pensei, mas a pessoa também precisa entender para poder orientar o cliente como é que funciona o processo bancário aqui, né? Então, eu também tenho uma aula que explica como é que funciona essa parte aí de crédito para o cliente fazer um crédito, né? O que ele precisa, quais os documentos necessários. Se for um cliente do estrangeiro, o que vai precisar, se for de Portugal. Então, assim, eu fiz bem completinha tem mesmo. todo o ecossistema ali para que ele venha. Mesmo que ele não vai ser ele vai ter o agente, né, que é o intermediador bancário, ele já tem o básico, saber o básico ali. Exato, ele tem que Isso é saber importante. pelo menos o básico. Então, a minha ideia é o quê? É obrigatório fazer meu curso? Não, gente. Pode vir para cá e fazer como eu fiz. Vai para uma imobiliária, vai estudar, vai pesquisar. As informações estão na internet para todo mundo ver. Eu só juntei tudo. Então, fica mais fácil, Claro. tá tudo ali. E não é um curso, é um curso preparatório. É assim, é aquilo que eu falei, que eu sempre falo aqui. Quando eu comecei, se eu tivesse tido um tipo de curso como esse, teria sido muito mais rápido para mim o processo, né? Digamos assim. E legal que você tem uma experiência já, né? E você sentiu na pele o que precisava para você iniciar esse curso, né? Exato, E assim, a gente tem que ter muita paciência, né? Não pode ter muita ansiedade, já preciso chegar, preciso vender. Porque tem que viver aquele processo, tem que praticar. Você vai levar muitos nãos. Também levei muitos nãos. É por isso que a gente fala que quando a pessoa vem, tem que vir preparada para segurar tudo até a vida estabilizar aqui. Sim. Não é Exato. fácil. E para trabalhar, se você vem e fala, não, eu quero ir para trabalhar com isso. Então, se prepara para os primeiros meses. Você vai ter que ou trazer uma reserva maior, ou você vai ter que trabalhar em paralelo com alguma outra coisa, ou se é um casal, um vai ter que trabalhar numa coisa, outro... Exato. Tem que pensar bem, porque assim, trabalhar em paralelo com alguma outra coisa também é aquela coisa, né? Você não dedica direito, né? Você não foca, não dedica direito e... Tudo bem, você vai falar assim, eu vou trabalhar até fazer minha primeira venda, mas você vai ter que trabalhar bastante, então, porque você tem que focar, senão também não faz a primeira venda, Claro, né? claro. Mas é assim, tem que realmente vir focado e ter paciência, estudar, chegar aqui e praticar mesmo. E assim, depois que engrenar, vai, aquela coisa que a gente estava falando, né? Se vender um imóvel por mês, maravilha, você vai já... Mas assim, quem vende um imóvel por mês é quem já está aí na luta. Engrenado, né? Engrenado. E às vezes você vai vender lá uma casa que vale por 3 também. E também depende do que a imobiliária vai te repassar de comissão. Por isso que eu falo, pesquisa bastante primeiro, não aceita pouco, não aceita qualquer coisa, né? Dê o seu valor. Porque assim, se você pegar uma comissão, uma imobiliária que te repasse uma comissão legal... Se basta você vender 1 ou 2, você vai ganhar um valor legal. Do que outra imobiliária que vai te pagar uma comissão menor, você tem que vender 3 lá para dar uma em outra. Então, assim, tudo é uma questão de pesquisar. E eu percebo que as pessoas dessa classe, né, os consultores, eles têm um certo apreço, né, ou têm um certo hábito já por formações, né? Sim. E eu acho que até para a pessoa não perder tempo, né, e já ter uma coisa meio orientada, acho que ajuda, né? Ajuda, sim. Pronto. A minha formação é para quem, por exemplo, tô no Brasil ainda, tô planejando ir, sei lá, daqui a uns meses, mas eu quero chegar lá e já quero saber quando eu for fazer uma entrevista na imobiliária ou quando eu for trabalhar, eu já quero saber do que eles estão falando. Eu não quero chegar lá totalmente cru, digamos assim, né? Porque as imobiliárias aqui, elas também têm quase que uma obrigação de dar formação para quem entra, né? Não pode simplesmente
chamar a pessoa para trabalhar e largar, falar, vai. Sim, até é mal para ela, né? Exato, não, porque ela também precisa. A imobiliária depende dos consultores para faturar, né? Claro, claro. Ela depende dos consultores. Ela quer consultores muito bem preparados Muito para bem poder preparados. faturar mais, claro. Claro. Exato. Então, na verdade, você até é uma. Não é uma concorrência para para formação. Você está ajudando a que o mercado já traga pessoas já inicialmente já bem formadas. Então as pessoas já não caem tão de paraquedas perdidas, né? Exato. Não, isso é legal. Porque a pessoa pode achar que, não, é a mesma coisa. Gente, é bem diferente. É bem diferente do Brasil. Não se iluda, não é a mesma coisa. E outra coisa, você tem que chegar aqui, você tem que virar a chave. Não vale a pena você estar aqui, querer fazer as mesmas coisas que você fazia lá. É o que eu falo aqui. Não adianta querer chegar aqui e focar só no digital. Né? Sim. Você tem que fazer vários tipos de prospecção. E esses tipos de prospecção também é um módulo inteiro que eu dou lá no curso explicando tudo que você tem que fazer, porque o contato pode vir de vários, né, de várias fontes, não precisa ser só. Se você focar só numa fonte, até porque aqui em Portugal o português ainda vai muito para o Facebook, né? No Brasil já nem usa mais Facebook. Você tem que entender qual é a realidade de hábitos, né, das pessoas. Você tem que fazer um teste, por exemplo. Às vezes vai vir cliente para você, mais clientes para você do Facebook. Sim. Do que das outras redes sociais. Então, tudo é uma questão de você... Muito bom. E aí as pessoas que estão assistindo agora, ou estiverem assistindo depois, né? Você... Tem, então, o link do curso, né? Caso vocês tenham interesse. Tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição do vídeo, que é o curso.corretoraemportugal.com. Exato. Aí você vai ter acesso lá. Tô até pensando em fazer esse curso aí, cara. Pronto. Não, e assim, eu gravo vídeos pro YouTube também. Tem lá uns vídeos bem explicativos, assim. O seu canal. Exato, para quem quiser ir lá assistir. Perfeito. Toda semana eu lanço lá um vídeo para tirar dúvidas. Pode deixar lá uma sugestão, inclusive, de vídeo. De tema, sim. Exato, de tema. Boa. Isso, muito bom. Gente. Quer deixar um recado aí para quem quer vir viver em Portugal da profissão de agente imobiliário? Assim, se você quer, é isso que você quer, vir para cá trabalhar como consultor imobiliário mesmo, então foque, né, e se prepare, porque vir para cá e falar assim, vou trabalhar com outra coisa e depois assim que der, eu vou trabalhar em paralelo. Eu já vi muita gente fazer isso e não consegui levar as duas coisas, porque realmente dá trabalho ser consultor imobiliário, não é um freelance, isso não é um freelance. E o mercado está muito exigente, em 2024 vai estar muito mais exigente, porque nós temos aqui consultores muito bem preparados. Então, não vem achando que você vai conseguir fazer as duas coisas. Vai ser complicado. Então, é melhor você se preparar primeiro, planejar para vir e, se você chegar aqui, se dedicar, tempo integral, focado 100%, eu tenho certeza que você faz a sua primeira venda em menos tempo do que eu quando cheguei. Mas, enfim. Com certeza. Já tem o caminho andado. Exato. Show. Muito bom, muito bom. Muito instrutivo. Muito obrigado. Gostei bastante, adorei. Vou voltar. Tá à vontade para voltar. Gostei bastante. Foi a minha primeira vez fazendo primeiro podcast. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Super acho que até vou fazer um para mim. Quem quiser patrocinar. Olha aí, já pode iniciar. Tô brincando. Mas gostei. Obrigada pelo convite. A gente é vizinho, né? Então, sim, olha, pertinho. Muito bom. Aí. Obrigada. Então, muito obrigado. Obrigado quem ficou aqui até o fim. Obrigado às pessoas que vão estar ouvindo esse podcast aqui depois também. Acompanham o trabalho dela. É isso aí. E nos seguem em todas as nossas redes. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Obrigada. É isso aí. Obrigado e até amanhã, que amanhã a gente está aqui de novo, hein? De novo. É isso aí. Um abraço.